Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é ser artista, poeta, publicitário, né? Sim. Mas eu sempre digo uma coisa, se você trabalha em algum lugar, você precisa ser criativo. Porque problema não para de aparecer, né? Então foi por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para aproximar essa palavra criatividade, que às vezes muita gente acha distante do dia a dia, da indústria, que é esse mercado tão grande que a gente tem, né? E então temos ótimas conversas nesse podcast. E antes de falar sobre meus convidados, eu queria agradecer meus parceiros, a FIENG, Federação das Indústrias aqui de Minas, o P7 Criativo, que é o primeiro hub de economia criativa do país, a Fornexus, que é a nossa produtora, e a Leb, agência de marketing full service, que eu sou o CEO, o fundador também, e ela está dentro do Grupo Partners, um dos grandes grupos de comunicação do Brasil, e a Corp é nossa assessoria de imprensa, que também está dentro do Grupo Partners. Eu estou aqui hoje com o Lúcio Silva, que é fundador da Bloco Sigma, e a Ana Laura, que começou a trabalhar hoje na Bloco Silva. Olha que incrível. Ela é filha, também vai carregar isso para sempre, graças a Deus. Exato. Filha do Sr. Lúcio Silva aqui. E vamos ter um papo. Muito obrigado, muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. A gente que agradece o convite. Eu sou um apaixonado por histórias de empreendedorismo. E eu acho que empreender, não tem nada mais criativo do que empreender. Você tem um problema que você enxerga no mercado e você tem a coragem de inovar, abrir uma empresa que é sua, que não existe, né? Você está inovando, mesmo copiando, fazendo uma coisa que todo mundo já fez do seu jeito, né? Eu acho isso muito bonito. Então, Sr. Lúcio, conta pra gente como é que foi, quantos anos já tem a Bloco Sigma, como é que o senhor abriu, teve essa ideia, o que aconteceu? Ok. Primeiro, Fernando, quero começar agradecendo o convite de estar participando aqui. A gente fica muito feliz de participar do podcast seu aqui. E a Laura também está participando, você está dando essa oportunidade para ela aqui. Muito obrigado. Com certeza. A Bloco Sigma começou, nós temos mais de 30 anos já de mercado, sabe? É uma indústria, a gente produz lá blocos de concreto, piso intertravado, piso direcional, meio-fio, mas nós temos mais de 300 itens pré-moldados de concreto, você entendeu? E quando eu falo assim, eu não falo os coloridos, porque se eu for falar item colorido... Aí é variação de item, não conta. Aí não conta, né? Então, de produto, assim, a gente tem um mix para pré-moldar de concreto longo, né? E nós não começamos com a indústria. Nós somos 3 irmãos. Na realidade, quando nós começamos com vidros, depois partimos para o transporte, depois fomos para a indústria. Mas tudo que nós começamos muito pequeno. Nós começamos assim, do 0 mais 0, 0 mesmo, você entendeu? A gente trabalhava com vidro, depois viemos trabalhar com caminhão, transportes. Aí do transporte a gente começou a transportar material de pedreira, essas coisas assim, material de construção, e foi a ideia da gente ter uma fábrica de bloco simples. E compramos uma fábrica muito simples, que ela estava num terreno alugado, menos de 200 metros quadrados. Era um equipamento extremamente simples, mas com o valor dos 3 somando para comprar essa empresa, a gente ficou 2 meses com ela fechada, cara, que não tinha condição de rodar, cara, você entendeu? Aí, quando começou a rodar, rodou assim, foi rodando muito aos poucos, você entendeu? Até engrenar, cara. Não era numa área industrial, você entendeu? Então começou em paralelo, tinha os outros negócios rodando, sim, caminhão, sim. Transporte, ainda... E aí depois que foi engrenando a aí começou a vir a indústria. E até então, eu não tinha assim um direcionamento de industrial, de indústria, não tinha. Era uma fábrica muito pequena e tal, né? Mas a fábrica foi tomando um corpo, e aí eu tive uns problemas, como você falou aí,
problema não falta, né? E começou a ir fiscal lá, e a Rádio Itatiaia começou a ir lá também, porque a gente fazia muito barulho, movimentava muito a rua, e a gente não estava na área industrial. Você vê, a gente vai aprendendo, né? Eu não entendi que tinha que estar na área industrial, cara. Eu comprei aquele negócio lá assim, já funcionando, sabe? Aí eu fui ver, puxa, tá tudo errado, né? Aí eles mandaram eu fechar, eu tive que fechar, né? E depois conseguimos comprar um terreno melhor na área industrial. Aí foi nesse momento, depois que partiu para esse terreno maior, era uma área de 2.400 metros, uma área industrial, que aí a gente começou a tomar o perfil de realmente industrial. Agora vamos focar. Agora é indústria, entendeu? Mas ainda assim, ainda tinha o transporte, entendeu? Nós fomos a primeira empresa de transporte a terceirizar o trabalho da Sadia. A Sadia, quando resolveu terceirizar, a primeira empresa que a contratou foi nós. Entendeu? Era nós e mais 2. Começou assim. E a gente também trabalhou bem tempo com carga de cegonha. Cheguei a trabalhar muito tempo puxando asfalto. Não, mas a gente fez tanta coisa. O senhor motorista também? E já fiz tudo um pouco, tudo, né? Cara. Já trabalhei de motorista, já entreguei bloco, já busquei matéria-prima, já, entendeu? O começo sempre é muito assim, né? Sempre é muito assim. Mão na massa sempre. Aí até você tomar um pé, criar uma estrutura, você tem que ir fazendo assim. Aí é tudo com muita economia, segurando, medindo, tudo muito medido para não errar o passo, você entendeu? Tudo muito bem pensado para não errar. E foi tudo assim com dificuldade, com luta mesmo, para poder estar crescendo e vencendo as coisas na vida, né? Não tem como... eu falo sobre criatividade, mas eu não acho que criatividade é mágica, né? E você só é criativo quando você aprende. Né? Você é uma menina nova, com 17 anos, né? Sim. Exato. Você está entrando agora, então muita coisa que a gente tem falado aqui, você deve escutar seu pai, que é entender, né? Então, rodar as áreas mesmo, né? Sim. Você já conhece a empresa, né? Conheço. Na verdade, desde bem novinha, nas férias eu ia para a empresa com meu pai. Ele falava, tá de férias, vamos ficar lá na fábrica comigo. E assim, não era um trabalho, claro, mas eu já tava ambientizando e tudo mais. Eu lembro até de um episódio, né, pai? Que ele ia andar pela empresa, ia muito na produção e tudo mais, eu ficava na sala dele, mexendo no computador. Aí, eu comecei a escrever um pouco sobre as profissões que eu queria. E na época, eu tinha o quê? Uns 7 anos, um pouco mais talvez, 8, 9. E eu pensava alto demais, eu falava, vou ter 5 profissões, vou ser cozinheira, vou ser delegada, vou ser fotógrafa. E aí eu fui pesquisando sobre isso, escrevi sobre fotografia e tal, mas eu escrevi também sobre a fábrica. E desde nova eu vejo, assim, muita organização naquela empresa. E eu escrevi aquilo lá, eu falei, porque a fábrica é uma empresa que busca entregar qualidade para os seus clientes, é muito limpa, muito organizada e tudo mais. E aí um dia qualquer, meu pai achou aquilo no computador, achou muito engraçado, até levou para minha mãe ver. Então, assim, eu sempre ambientizei muito com a empresa e tive na minha cabeça que eu queria seguir ali. Só que, assim, o tempo vai passando, aí dentro da escola a gente vai escutando, tenha certeza mais do que você quer, não vai muito, assim, não é obrigatório seguir o caminho dos pais e tal, começa a pensar por si só. Isso acaba gerando uma certa dúvida na gente, né? Porque às vezes a gente tem certeza do passo que a gente quer dar, mas alguém vem e fala, você tem certeza que é isso? Eu comecei a matutar aquilo na minha cabeça. Aí veio o ensino médio, mas eu já estava definida mais ou menos que seria engenharia mesmo. Por mais que eu não tivesse nenhum contato direto, eu já tinha ido muitas vezes na empresa. E quando eu cheguei na escola que eu estudo hoje, eles trabalham de uma maneira que no primeiro e segundo ano do ensino médio, a gente passa pelos... É como se fosse um preparativo, o pessoal chama de itinerário. E aí são 5 áreas, engenharia, direito e linguagens, medicina e economia. Eu falei, vou para engenharia. Aí eu cheguei em engenharia, química, física e matemática, me adaptei muito bem. E a gente fez um projeto, sabe, durante o ano,
falando, tipo, os benefícios da engenharia. O que a gente enxerga dentro da engenharia. E como que a gente poderia se desenvolver em meio à engenharia. Só que eu cheguei nessa escola no meio do ano, então o projeto estava praticamente pronto e tudo mais. Eu tive que me adaptar lá com o que o pessoal já tinha criado. Mas na minha parte, eu falei, não, vou fazer bem feito então. E eu lembro que a gente tinha no máximo 30 minutos para apresentar e no mínimo 15 minutos. E os meninos ficaram desesperados e eles, meu Deus, como é que a gente vai falar 15 minutos? Eu não tenho capacidade de falar isso. Olha meu slide, só tem 4 tópicos e tudo mais. Falei, gente, calma, vai dar certo. Aí a gente foi, inclusive, eu coloquei uma referência da FIENG, que na época eu tinha participado do Imersão Indústria. E aí eu coloquei o vídeo da Imersão Indústria e tal, e fui explicar um pouco sobre o que era. Quando eu vi, eu sozinha falei 15 minutos. Eu fiz trabalho para os meninos praticamente. E aí o pessoal ficou muito impressionado, porque eu bati muito na tecla de que, como era um trabalho para todo mundo da escola, não para quem só procurava engenharia, eu decidi falar um pouco sobre o desenvolvimento profissional. E é exatamente por isso que eu escolhi a engenharia. Hoje, no Brasil, eu enxergo muita carência de profissionais. Em todos os sentidos. Porque até mesmo quando for para contratar um caixa de um supermercado, você vê que todos os supermercados procura e sempre tem uma plaquinha do pessoal procurando. Porque as pessoas realmente não estão preparadas, sabe, pro trabalho, por mais simples que seja. E na engenharia, que é a área que a empresa do meu pai mais aborda e é onde eu quero dar sequência, a gente também tem essa carência. E além dessa carência, as pessoas têm um desinteresse por esse curso. Porque hoje em dia, você fala em engenharia civil, eu escutei isso. Uma professora me falando, ela perguntou, o que você quer ser? Eu falei, não, vou fazer engenharia civil. Ela virou pra mim e falou, você sabe que você vai ser Uber, né? Eu falei, não vou ser Uber, não. Mas deixei isso quieto. Porque o que acontece? Dentro de qualquer âmbito que você escolher trabalhar, o que você precisa ter é o diferencial. E aí que vem a criatividade. Como você vai solucionar os seus problemas, mas também reagir diante deles. E o seu diferencial está no que você pode fazer de diferente, no que você pode agregar ao seu trabalho. O que você apresenta para a pessoa que te faz diferente do seu concorrente? E é aí que a gente precisa trabalhar. Eu acho que é nessa pergunta que a gente precisa achar a solução. Eu acho que essa é a parte principal de um desenvolvimento acadêmico e profissional. E eu enxergo, assim, muita inspiração dentro não só da fábrica, mas da minha família. Porque o meu pai, ele a vida toda, eu escutei as pessoas falando muito bem dele. Eu falei, se tanta gente assim gosta de um cara como o meu pai, é porque ele é diferente? E é muito engraçado, porque dentro de casa a gente enxerga pai como pai. Agora, quando a gente vem para um evento desse, a gente enxerga o pai como quem ele realmente é para as pessoas. Porque a gente escuta as pessoas falando dele, a gente vê como as pessoas tratam ele. Então, assim, meu pai é referência para muita gente, coisa que eu não imaginava. Mas quando a gente para reparar as histórias que ele me conta, a maneira que ele me guia, a maneira que ele me ensina, a gente realmente percebe o porquê de tanto sucesso na empresa dele. Então, assim... Eu tô achando que minha aposentadoria acho que não vai demorar muito desse jeito não, né, Fernando? Tô achando que não. O que você acha? Ela nasceu preparada desse jeito? Nossa, ela foi fazer festa dela de 15 anos. Aí ela não queria fazer festa, não. Mas a irmã dela e minha mãe, é louca com festa. A mãe dela e a irmã dela. Gosta muito de festa. Eu achando bom dela não fazer festa de 15 anos, é caro e trabalhoso. Hein? Aí convenceram ela a fazer a festa de 15 anos. Fernanda não resolvi nada, cara. Ela contratou os fotógrafos, tudo, mas resolveu tudo. Tudo foi ela que resolveu. A banda, o barman. Aí o pessoal que ela conversou, lá chegava lá na festa, não, mas pensei que tinha conversado com uma pessoa assim, mais adulta e tudo, a menina de 15 anos resolvendo assim. Pois então, ela toda a vida foi bem... foi bem... Você está falando do seu pai, mas você tem... você é perfil, diferente. Diferente e tem esse perfil empreendedor. Vai fazer a empresa crescer. O que é legal. Só tem que ter... Eu acho que você tem uma cabeça boa para ter isso que precisa para a vida, que é resiliência, né, para as coisas. Porque os jovens hoje não têm... Você falou sobre
as pessoas não estão a fim de trabalhar, né? É. E tem alguns agravantes que ajudam isso. Hoje a gente tem profissões como motorista de Uber, entregador de Shopee, entregador de Mercado Livre, entregador de iFood. Isso são profissões... não estou menosprezando quem faz isso, mas você não tem carreira nisso. Não. Concorda? Que Sim. você não sobe, você não sai dali. A gente falou agora num podcast com o pessoal do Senai, que eu acho que vocês têm que visitar se vocês não trabalham com o Senai muito próximo, que eles fizeram baita propaganda, depois eu mando o podcast do Senai também para vocês. Tava falando sobre isso. Então, na construção, na engenharia, você tem perspectiva de crescimento. Né? Você vai entrar numa empresa já formada, isso é uma bênção. Né? A gente que começou do zero, você não vai passar 20º da dificuldade que a gente passou. Mas, por outro lado, vão ter outros problemas que você precisa ser resiliente. Com certeza. Vai vir muita coisa que você nem imagina que veio. Quando eu abri a empresa, era eu e um sócio, eu fazia tudo. E era ótimo, porque eu não tinha problema nenhum. Agora eu tenho 40 pessoas trabalhando comigo, eu tenho muito mais problema, porque pessoas, né? Então, e falando em perspectiva, que é fundamental. Então, assim, os seus amigos, a sua professora está com a visão, com um olhar muito fechado, ela não devia falar isso para ninguém, né? Não devia falar isso, que é um desserviço ao mercado todo. E você pensar que tem milhões de entregadores e motoristas de Uber, quantos não podiam estar mudando de profissão ou criando uma profissão na engenharia, ou mesmo na construção em si, né? Estava falando aqui, o Senai falou que em 2 meses o cara se forma com meia colher ali de pedreiro. Sim. Em 2 meses no Senai. Com 6 meses, se ele trabalhar, ele vira um pedreiro. E ele ganha de 5 a 7 mil por mês. Né? Então, assim, você tem uma possibilidade gigante de fazer coisas diferentes no mercado com muita oportunidade. Com certeza. Então, sua escolha é muito boa, mesmo porque alguém precisa, né, levar essa empresa. Sim. A indústria, sabe? Não só a nossa, mas falando assim de indústria de um modo geral, eu acho que é o setor que consegue empregar as pessoas com salários maiores, salários melhores, é na indústria. É na indústria que a pessoa entra lá e costuma desenvolver muito, porque você tem parte de mecânica, de elétrica, de eletrônica, é tanta coisa que a pessoa pode desenvolver e se encaixar, que ela tem como crescer. Agora, trazendo um exemplo até para a minha, é muito comum a pessoa chegar lá, começa a trabalhar num trabalho simples, aí você muda ele, você vai estudando, né? Vai estudando a pessoa, falando, esse camarada tem um perfil para isso. Você entendeu? Ele tem um potencial, vamos dizer assim, para exercer tal atividade. Aí você coloca ele naquele perfil lá, coloca naquela atividade, aí o cara fica mais feliz, ele desenvolve mais, ele cresce, aí passa até a ganhar melhor, você entendeu como? Então a indústria tem essa situação das pessoas entrarem de uma forma e ir crescendo, você entendeu? E eu vejo assim também, né, que nós temos os tempos, né? Em cada tempo você tem a sua peculiaridade dele, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de contratação. Mão de obra está muito difícil. A gente está com muita dificuldade para transportar, entregar o produto que depende do transporte. O Fernando, mas não está encontrando caminhão para fazer entrega, cara, você entendeu? Então isso também é uma dificuldade, você entendeu? E aí também temos as outras partes jurídicas, que a gente fica um pouco inseguro com as coisas que vêm acontecendo, você entendeu? Isso aí também traz uma dificuldade para a gente. Você investe ou não investe? Você faz assim ou faz de outro jeito, você entendeu como? Mas são as questões, conforme eu te falei, do tempo. Hoje o tempo é esse. Há um tempo atrás as dificuldades eram outras e a gente já venceu. Aí é onde cai no que você falou, você tem que ter criatividade para vencer esses problemas todos, para poder ir caminhando, você entendeu? Queria perguntar uma coisa para o senhor, assim, desses produtos todos da Bloco Sigma, né? Qual foi o que foi, assim, uma virada de chave, assim, esse aqui a gente achou uma veia que não tinha tanto no mercado? Boa pergunta essa, viu, Fernando?
nós produzimos lá blocos de concreto, piso e tudo, mas a gente conseguiu fazer uma parceria com um engenheiro, ele é professor de faculdade, universidade, na época que morava no Canadá, ele veio para o Brasil e ele criou um produto e patenteou. E ele precisava de uma empresa em Minas que pudesse produzir esse produto. Esse produto chama Muro Bloco Terrai. Esse bloco Terrai, você faz contenções e arrimos sem gastar concreto e nem aço. E além de você fazer essa contenção, você não faz aquele paredão parecendo concreto. Ele tem desenho, sabe? Ele vai fazendo assim, tipo, explicando. Ele integra a paisagem. Um dos modelos, você tem uma ideia, a gente tem o modelo W, que vem de wave, onda. Porque o muro fica, dá a impressão que é tão de onda assim. Legal. E tem um outro, chama bloco Terrai F, de flores. Você faz um jardim vertical. E a gente começou a colocar esse produto no mercado, não foi assim, você fez e tá... Não é, você tem que desenvolver o mercado para isso. Né? E é muito difícil inovar difícil com produto. Isso. A gente ficou bem tempo com ele no pátio lá, sem vender, você entendeu? Aí foi surgindo devagar. Hoje a gente já colocou esse produto dentro de mineração, já colocamos ele em Poços de Caldas, dentro da Alcoa, vendeu, foi muito bloco para lá também. Esse condomínio Vale dos Cristais, que tem aqui em Nova Lima, todas as contenções foram com ele. A gente já mandou desse bloco para Salvador, para poder fazer cabeçamento de ponte e viaduto, que ele serve para isso também, você entendeu? A gente manda muito bloco para Espírito Santo, São Paulo, e já foi parar no Maranhão, você entendeu? Brasília. E por último agora nós mandamos 28 carretas para Uruguai. Entendeu? Eles estão fazendo um estudo, se consegue fazer uma base lá para poder distribuir. Então, esse produto foi uma virada de chave, mas é um produto que levou muito tempo para ser consolidado. Porque até você explicar, passar isso aí, o cliente sentir segurança do que ele está comprando, isso tem um caminhar, entendeu? E ser inovador, né, na indústria, tem 23 anos que eu estou trabalhando com marketing, você já viu quantos produtos eu já lancei. Nossa. E quantos já foram tirados do mercado, porque tem essa curva. O produto sem concorrente no mercado é o mais difícil. Um produto que não tem concorrente, ninguém conhece, ninguém nunca comprou, esse produto só gente muito forte que consegue lançar. E que tem aqueles outros produtos que sustentam. Sim. Se você colocar todos os ovos nesse aí, você não vai dar conta. Não. Né? Não. Você não pode. Mas no tempo sem retorno que você teve. Né? Você não pode apostar dessa forma, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte: a gente topou o desafio, mas o que nós fazíamos a gente não parou. Não para. E o desafio estava dentro do que nós fazíamos, né? Dentro do que nós trabalhávamos. Já os clientes nossos usam esse tipo de produto, né? Então, eu achei que tornou-se um pouco mais fácil por causa disso. Eu falo sobre criatividade, e uma coisa que eu falo muito é que ninguém muda o que não conhece. Então você está entrando aí e você vai ter que conhecer muito a fundo. Com certeza. Né? Navegar ali. Provavelmente seu pai não vai colocar você para carregar bloco, mas que você vai ver os caras carregando ou achar uma tecnologia para não precisar de gente carregar, de alguma forma você vai ter que entender isso. Sim. Então, aprofundar, estudar, entender, é só daí que sai a criatividade. Com criatividade, certeza. Inventividade sem conhecimento não dá. Não funciona. Né? Como é que as coisas mudaram, né? Há um tempo atrás eu resolvi aumentar assim como é que eu te falo? Um espaço maior para poder vender. Falei, eu preciso vender mais longe, aumentar as vendas. Como é que eu vou fazer para poder divulgar, ampliar o mercado? Aí havia um jornal que chamava Estado de Minas. Aí eu fui lá, pagava e colocava anúncio no jornal Estado de Minas. E todo mundo lia o Estado de Minas. Era para comprar carro, comprar imóvel, tudo era isso, né? Sim. Aí o cara olhava o Estado de Minas para comprar produto também. Aí eu comecei a vender bloco por causa do Estado de Minas e consegui. E acabou que a gente fez uma amizade com um cliente. Ele comprou anos a fio, era uma construtora, anos a fio com a gente. Isso era o que tinha para a época. Hoje não é assim mais. Já mudou. Então hoje esse pessoal que vem agora é Instagram, é tanta coisa diferente, né, que é diferente de quando eu comecei.
Então, hoje, para a época, eles têm mais condições de estar atual até do que eu, né? Que eles gostam de informática. É um pessoal diferente para isso. Né? É. Eu trabalho desde essa época aí, fiz muito anúncio no estado de Minas. Ah, você conheceu o estado de Minas também? Não, fiz muito anúncio de mandar às 6 horas da tarde. Eu trabalho em agência desde 2002, né? Então tem um tempinho, não existia rede social, não. Ah, então. A primeira rede social que a gente trabalhou como agência foi Orkut, que ela não conheceu. Sim. Então, já ouvi falar. Tá vendo? Foi a primeira rede social, tinha muitas comunidades, a gente criou um perfil de... Era uma pessoa que elogiava os nossos clientes. Sim, sim. Então não existia essa coisa de influenciador, não existia nada. Existia só o artista global, né? A gente trazia para fazer publicidade. Então eu fiz muito isso. E em alguns segmentos ainda funciona. Tá? Eu estou lançando um livro mês que vem. Provavelmente quando sair esse episódio eu já estou com o livro lançado. Eu vou pôr o link aqui em algum momento. Nem que seja na descrição, a gente põe o link aqui. O livro chama Full Marketing. Então, o senhor falou de uma época de publicidade, que era o que tinha. Não existia digital. Na época era isso. Não existia digital, não existia nada. Era ou jornal, ou revista, ou TV, ou rádio. Sim. Só. Acabou. Era mais fácil, né? Sim. Então, o livro hoje é justamente para integrar as frentes do marketing atual, né? Então, mas uma coisa não mudou. E não vai mudar, que é a essência da empresa. Então, a Bloco Sigma tem uma essência que veio da formação de vocês. Como ela falou, uma empresa organizada, com qualidade, sim, pontualidade, provavelmente, busca, sim, pelo menos, a gente tem problema, né? O tempo todo, sim, mas que busca isso, né? Na veia. E isso é a essência. E a gente que é do marketing, que você vai acabar trabalhando no marketing com esse seu potencial de pensamento aí, a gente traduz essa essência em forma de comunicação. Então, isso não mudou. Então, o meu livro a essência está no centro e as outras coisas estão em volta. Né? E aí você vai usar de acordo onde está seu público. Né? Você vai procurar seu público e impactar com a essência. É isso mesmo. De forma criativa e tudo mais. Então, é bom falar nisso, porque falando com uma jovem, o mercado mudou muito, mas a base e a essência do estudo, da organização, isso não vai mudar. Né? Isso não muda. Isso aí vai sempre dar sequência. Né? Ana, me fala da engenharia. Você acabou, então você tem nota do Enem, vai matricular semana que vem? É segunda-feira agora. Nós estamos num sábado gravando aqui no Minascom, que é um dos maiores eventos da indústria, né, da construção de Minas. E então ela já vai se matricular no curso de engenharia, olha que maravilha. Isso. Teremos uma engenheira no mercado. Se Deus quiser. Mas é basicamente isso. Eu tirei o interesse da engenharia realmente pela empresa, mas é algo que, assim, eu falo desde há uns 3 anos atrás, eu já comentava que eu queria ir para essa área mesmo, por mais que eu tenha interesse em outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de ir pra academia, gosto muito de entender como funciona a dieta e tudo mais. Cheguei a pensar em nutrição, educação física também. Só que eu entendi que é interessante a gente trabalhar com que, assim, já tá, vamos dizer que mais fácil às nossas mãos. Porque a gente sempre vai ter desafio na vida, né? Mas uma vez que a gente tem uma oportunidade dessa, é aquela coisa, né? A gente tá com a faca e o queijo na mão. É só cortar. Então, assim... Aproveita, né? E eu acho que é muito essa questão de... Eu sempre estive dentro da fábrica, sabe? Eu acho que trabalhar com isso vai ser bem interessante e vai me trazer uma experiência de, assim, entender de fato o que é desenvolver uma empresa. Porque eu acho muito engraçado quando as pessoas começam a apontar o dedo e falar: esse cara deve ser rico demais. Olha a empresa que ele tem. Meu Deus do céu. Olha o tanto que ele lucra. Passa, não né? sabe. Não faz ideia do que as pessoas passam. Eu lembro uma vez que um pessoal comentou sobre a escola que eu estudo hoje, é uma rede muito grande em Minas Gerais, e comentou: nossa, esses cursos que eles vendem, eles devem lucrar demais e tal. Eu fiquei pensando assim, gente, para tomar conta de uma escola já é uma dificuldade que a gente não faz
ideia. Imagina mais de 9 unidades. Então, assim, as pessoas não têm muito conhecimento do que é o empreendedorismo de fato. Eu acho que assim... A grama do vizinho é sempre mais bonita. É, mais verdinha, né? exatamente. Exatamente. Então, assim, eu sei que, apesar de o caminho já estar meio andado, ainda tem muita coisa para construir e aprender. Né? Porque também o ser humano é falho. E eu acho que são nas dificuldades e principalmente nos nossos erros que a gente aprende e evolui também. Né? Porque eu acho que quando você vive numa bolha, num conforto, a vida perde a graça. Você não passa por uma dificuldade... Você não sabe, as coisas acabam perdendo o sentido. Se você tem sempre tudo a seu dispor, bem na palma da sua mão e tudo mais, você não vai preocupar em fazer nada. Mas agora, quando as coisas começam a dar errado, você começa a acordar pra vida. Mas que no início seja muito difícil, muito ruim, lá na frente você vai olhar e falar, nossa, ainda bem que eu passei por isso, né? Respira e vai, né? Exatamente. Você falou duas coisas interessantes. Você gosta de outras coisas, nutrição, academia, Isso. esporte. A vida não é feita de uma coisa só, né? Sim. E quanto mais repertório, mais criativo você é. Sim. Então, se você estuda alimentação, você entende corpo, você vai se importar sendo uma CEO da empresa com a saúde do seu colaborador, vai fazer Com a empresa certeza. ter mais benefício, ele trabalhar melhor, você vai agregar coisas que talvez quem não estudou isso não tem. Então, assim, Sim. então ser criativo é isso, é ter conhecimento e ter repertório, né? Eu falo muito isso Sim, pra minha turma lá. Isso mesmo. Ô, gente, ó, o podcast tá muito bom. É bom falar com gerações diferentes. Diferentes, né? Exatamente. Muito bom, ainda mais com pessoas boas assim. Para finalizar, vamos falar de... o que vocês estão pensando lá na empresa para o futuro, além dela, né? Você tem uma estrada aí, né, de transição para ela, de compliance, de um monte de coisa para fazer para ela assumir tudo lá na frente, né? Mas para futuro próximo, o que você está pensando em lançar novos produtos? Tem coisa nova aí? Tem. A gente está participando através da Praça do Concreto aqui no Ciprosing, a gente colocou um stand da Bloco Sigma. Eu já coloquei alguns produtos ali bem interessantes, a gente colocou um bloco, acho que até então só a gente fala, chama bloco coluna. Como é que fala? O que acontece? Você vem com o muro, né, com a parede do muro, vamos dizer assim, essa parede do muro entra dentro desse bloco. E você não gasta madeira para fazer a coluna. A coluna já é dentro desse próprio bloco mesmo, você entendeu? É só você colocar ferragem ou concreto. Então, a obra fica rápida, você entendeu? A gente colocou agora também, conseguiu fazer um bloco lá agora, muito leve, tá mostrando para os engenheiros ali. E eu acho que é um bloco que ele tem a medida de 14 por 19, 29. Fernanda está sendo muito leve, conseguindo uma resistência muito boa. Como ele só tem 2 furos, até para o pedreiro pegar assim, sabe? Facilita. E como ele é leve, então eu vou conseguir colocar no transporte, no caminhão para entregar, uma quantidade maior de metro quadrado de parede, digamos assim. Você entendeu como? Tem esses 2 produtos. A gente começou agora a produzir também cobogó, já estou com 2 modelos de cobogó, que até então não era assim com produção industrial, né? Hoje eu tenho procurado fazer produto que seja industrial, de produção alta, porque a gente já tem as máquinas, então acho que devia caminhar mais ou menos essa linha, né? Então a gente conseguiu fazer 2 produtos interessantes de cobogó, estou expondo lá também, você entendeu? Então, hoje de produto a gente tem caminhado nessa linha. E olha só, como é que uma empresa, né, de bloco, você pensa assim, não, ele só faz bloco. Ele pensa em facilitar o trabalho do pedreiro, em carregar bloco, facilitar o transporte, enxergar mais bloco para a obra, facilitar a parte estrutural e agilidade da obra. Então, o senhor está diminuindo o custo. Então, o senhor está pensando num monte de solução que o mercado precisa e trazendo inovação. Quer ser mais criativo que isso? É difícil, tem né? que ser criativo. Isso é criatividade pura, assim. Adorei. Achei sensacional. Estão de parabéns. Parabéns pela história. Muito obrigada. Parabéns pelo pensamento. É difícil achar jovem com essa cabeça. E isso tem muito a ver com o seu pai. Com certeza na criação, né? Pai e mãe. E é isso. Deixa aí pra gente o site da Sigma e
rede social pra turma seguir, Claro. tá? Meu pai, né, ele não tem costume com rede social, ele realmente Nem não vai. gosta. Nem gosto. Nem vai. Mas tem o Instagram da empresa, que é Bloco Sigma, @Bloco Sigma. Sigma se escreve SIGMA. E tem o meu Instagram pessoal, caso alguém tenha interesse, Ana L. Laura AH. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, muito obrigado de novo. A gente agradece também, Fernando. Muito obrigado pela atenção e oportunidade aí. Foi muito bom, gente. Pra quem ficou até aqui, até o próximo.